E rolou um alerta falso de terremoto no Brasil nesta sexta-feira. Ué, mas que alerta foi esse? Por que não aconteceu? A gente vai entender tudo agora com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pois é, minha gente, não foi um meteoro que caiu, não aconteceu nada disso, mas a gente chega aqui para te explicar que aconteceu, né? Que falsa notícia foi essa de um terremoto? Pedro Zambarda está na tela para explicar para a gente, Pedro, porque isso é grave, as pessoas ficam em pânico. Não, ficou todo mundo assim. Eu fiquei apavorado, na verdade, porque assim, eu recebi essa notícia da coordenadora de conteúdo do Drops de Jogos, a Patrícia Guiniper, que deu essa notícia assim que rolou. Na verdade, assim, saiu no nosso site e na Globo News. A Globo News foi o primeiro veículo a dar quando saíram as notificações dos celulares. Basicamente assim, tava todo mundo. Quem não dormiu, eu já tinha dormido. Quem não dormiu na madrugada, pegou o seu celular Android, deu uma olhada na notificação e falou: Uau! Um terremoto entre São Paulo e Rio de Janeiro, perto da praia de Ubatuba. Tipo, é uma loucura do nada, cara. Num país que não tem terremotos em escala para realmente mexer no solo. Tem terremoto no Brasil, tá, gente? Mas são escalas são inferiores a 4 na escala Richter, o que não dá nenhuma sensação de tremor, né? Mas a Paty fez uma reportagem longa sobre isso, Lúcio, se você puder mostrar na tela. Alerta de terremoto no Brasil. Ataque hacker ou falha técnica? O que aconteceu, gente? Eu vou falar português bem claro, tá? O Google espalhou uma fake news. A Alphabet, responsável pelo Google e pelo Android, espalhou uma fake news. Moradores de São Paulo e até do Rio de Janeiro receberam um bizarro alerta de terremoto em seus celulares, mas algo de errado não estava certo nessa história. Por volta das 2 da manhã desta sexta, paulistas insones e trabalhadores madrugueiros do estado mais populoso do país se espantaram ao receber um alerta de terremoto em seus celulares Android. A mensagem alertava para um terremoto com magnitude estimada em 5,5, com epicentro no litoral de São Paulo, afetando uma área de até 180 quilômetros de distância. Por isso, parte da população do sul do Rio de Janeiro também foi impactada pelo aviso repentino. Mas algo parecia não estar certo aqui. Aí tem os avisos aqui de alerta. Suspeitei desde o início que o alerta do terremoto era falso. Essas seriam as palavras ditas por Chapolin Colorado. O texto da Paty é maravilhoso. Chapolin Colorado, ao ver que a Defesa Civil rapidamente negou a ocorrência de um terremoto em São Paulo, negando também ter sido emissora do alerta que abalou mais pessoas do que o próprio terremoto, já que ele nunca existiu e tal. Mais pessoas porque é o seguinte, tá, gente? Um terremoto de 5,5 é fraco. Só que apareceu no celular de todo mundo ali nas proximidades, então assustou todo mundo. O órgão fez ambas as declarações no seu perfil no X, o Twitter. O que diz a Defesa Civil de São Paulo? A Defesa Civil não emitiu nenhum alerta no terremoto de hoje. Até o momento não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado. Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum terremoto no estado de São Paulo nessa madrugada, não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento. As palavras da Defesa Civil confirmariam as suspeitas do nobre Vermelhinho de que tudo estaria estranho demais desde o princípio mesmo, e a gente logo explica quais sinais de alerta indicaram que tal alerta não passava de um erro feio, de um erro rude. Lembra daquele vídeo do Porta dos Fundos? Sim, Deus. bom demais. Ou seria uma espécie de pegadinha do malandro, fruto de uma traquinagem infantilóide de um rebelde hacker sem causa? Bom, é o que especulam alguns perfis de fofoca aí, aqueles que juram que ainda chocam alguém, afirmando que o disparo do alerta do terremoto teria sido sim um ataque hacker. Como se não bastasse a gravidade da situação por si só, em que uma quantidade gigantesca de pessoas recebe um alerta de terremoto em plena madrugada, e ainda por cima através de um sistema legítimo do Google no Android, ainda temos que lidar com comunicadores jogando lenha na fogueira, porque tudo o que importa é o engajamento e o lucro em cima do desespero alheio. E aí tem a Choquei farmando uns likes em cima da doideira. Bom, voltando à análise dos sinais de que tal alerta era uma furada, vamos começar pela fonte de informação do alerta original, que era o próprio sistema de alertas de terremoto do Android. Essa parte do texto da Paty eu acho muito legal, Lúcio, e é legal a gente trazer para o Meteoro isso, porque é uma coisa que está se perdendo nos veículos de imprensa. Como está todo mundo atrás do clique, a gente precisa fazer um fact-checking de onde vêm as informações. Então, a fonte primordial que diz que estava tendo um terremoto em São Paulo foi o sistema de alertas do Android.
que faz parte do Google, mas sem qualquer confirmação de fonte oficial. Porque, assim, o Google é replicador das informações oficiais do Brasil, tá, gente? Ou de um sistema que eles bolam conectados aos celulares que a gente tem. E se a gente dá uma informação que não é verdadeira, eles passam para frente uma fraude. Foi uma fraude completa que aconteceu de madrugada, tá, gente? Não sei se intencional ou acidentalmente. Mas sem qualquer confirmação de fonte oficial, né? Que seriam, no caso, o Observatório Sismológico da UNB, Universidade de Brasília, ou o Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo. Na gringa, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, desculpem, e o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o ESMC, são os principais centros de monitoramento de terremotos. E surpreendendo um total zero de pessoas, nenhum dos órgãos citados acima registrou ocorrências de terremotos no Brasil nesta madrugada. Aí tem abaixo os registros de terremotos, não tem nada, nadinha, niente, nenhum registro de terremoto nessa madrugada. Além disso, o alerta do celular informava um terremoto com magnitude de 5,5. Esse nível é considerado moderado na escala Richter, ficando na metade do caminho, já que a escala vai até 10. E terremotos dessa magnitude, ainda que não sejam exatamente devastadores, não ocorrem do nada, e muito menos em uma porção de terra geologicamente estável, com poucas ocorrências de abalos sísmicos em períodos bem espaçados. E aí, respondendo uma pergunta que todo mundo vai se fazer quando vê nesse corte, Lúcio, existe terremoto no Brasil? Sim, existem. Mas calma, não vamos criar pânico. Só para dar um contexto aqui, segundo o Censo de Sismologia da USP, em 2024, o Brasil registrou 108 terremotos, quase todos imperceptíveis. Teve alguns, acho que deu para perceber, não sei, teve um que aconteceu em São Paulo, que o pessoal notou, lembra, Lúcio? Sim, foi notícia. Caiu umas estantes e tal, deu uma loucurada lá. É que, diferente de países como os Estados Unidos e Japão, por exemplo, o Brasil não está na borda da sua placa tectônica. A gente está no meio, gente. Na verdade, o nosso país fica bem longe dessa borda. Podemos dizer que o Brasil gosta mesmo é de ficar no centrão. Quando ocorrem terremotos no Brasil é porque placas tectônicas que ficaram nas divisas da que nos abriga eventualmente brincam de empurra-empurra, como esse que vai e vem normalmente se compensando entre si. Mas de vez em quando uma dessas placas vizinhas pode empurrar mais forte, causando alguma falha nessa dinâmica harmoniosa, e aí sim acontece um terremoto. Mas, novamente, estamos aí em uma porção de terra geologicamente estável, com poucas ocorrências destes chacoalhões, e novamente estamos no centro de uma placa tectônica, onde tais abalos perdem força se e quando reverberam até aqui. Quem mais sofre são as áreas nas bordas da placa em questão, só que novamente o Brasil fica longe dessa borda. Indo direto ao ponto também, o Google se pronunciou sobre isso e disseram o seguinte: o sistema Android de alertas de terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários da região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta do Brasil e estamos investigando o ocorrido, pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar as nossas ferramentas. Aí tem a atualização da notícia. Essa notícia, como eu falei para vocês, dominou hoje. Agora, Lúcio, eu vou falar uma coisa para vocês, assim. Muita irresponsabilidade do Google, né? Porque ele, há 2 meses, inclusive, o Google tem uma ferramenta agregadora, por exemplo, de ações na Bolsa de Valores. Eles mostraram cotações erradas do dólar em relação ao real, gente, quando o Trump foi eleito. Baseado na Universidade de Loucos em Michigan. Não era fonte confiável. Então, assim, a gente tá ralado, Lúcio. Quando o principal buscador do mundo, quando o principal sistema de celulares do mundo... Aí teve memes nas redes sociais do pessoal. Quem tem iPhone não sofreu com esse susto. Pois é, né? O Google, ele sempre tenta se eximir da responsabilidade, dizendo assim, não, mas veja, a informação não é necessariamente nossa. A gente coleta a informação em outros lugares e só distribui. Mas a responsabilidade é muito do Google, porque, primeiro, está faturando com isso. Está lucrando com a informação dos outros. Isso já é um problema. Está lucrando com a informação dos outros. E aí, tem todo um algoritmo que diz entregar o melhor resultado. E aí entrega um alerta falso que... Imagina o quão pânico pode ter gerado,
né, nas pessoas que do nada, de madrugada, são alertadas aí com esse tipo de notícia. E também a questão do dólar que o Pedro trouxe é outro ponto extremamente complicado, porque quando o Google informa uma cotação errada no dólar, ele influencia em diversas camadas econômicas do país, inclusive camadas políticas também. Usou-se muito a informação do Google para atacar o governo, sendo que a informação estava errada. Né? No Google estava jogando para 6,40, 6,50 o dólar, quando nem estava perto disso. E aí houve, né, a fonte oficial, a fonte original, aliás, da informação, se desculpou, disse que estava incorreta, mas o Google se alimentou dessa informação sem fazer nenhum tipo de checagem se aquela informação de fato era correta, só acreditando que o seu algoritmo ia entregar realmente o melhor resultado a partir do que analisou-se por robô. Então a gente vê que o sistema do Google é falho, e isso precisa ficar muito claro, não dá para acreditar em tudo que aparece no Google. Né? Tanto é que o Google parou de mostrar agora as cotações. Parou. Falou, não vou mais me responsabilizar por isso. Porque sim, todo resultado que aparece no Google é de responsabilidade do Google. Sim. Né? O Google, inclusive, para quem não lembra, quando teve o PL das fake news, eles tinham botado uma mensagem claramente querendo influir nas votações do Congresso. Essas big techs, gente, elas são as novas empresas de petróleo, assim, elas são muito poderosas. Elas são muito poderosas, elas ditam os rumos, elas que realmente mandam na comunicação digital. E quando eu tô falando isso, a gente também tá sofrendo para contar uma verdade, porque nós estamos dentro do YouTube, que é do Google. Exatamente. Não por acaso, né, os bilionários das big techs estão lá, do lado do Trump. Né? Bom, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Vamos lá. Antes de ir embora, tá aqui, ó. Eu quero convidar você para acompanhar essa entrevista que essa pessoinha aqui, ó. Essa pessoinha que fez com o Guilherme Boulos. Sim, é uma entrevista exclusiva para o Meteoro Repórter que vai estrear em breve, mas para quem é membro, chega antes. Então, se você quiser se tornar membro, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Seja membro no canal do YouTube do Meteoro. Esse é uma entrevista exclusiva com o Guilherme Boulos, que ele fala da crise no PSOL, mas também de outros vários temas que o Pedro trouxe para a gente aí. Então, mais um grande trabalho aí do Pedro Zambarda com o Guilherme Boulos. Fica aí a dica e o convite para você. Grande abraço.